Bom, olá coletivo, sejam bem-vindos. Esse não é um vídeo de tarô, pra quem é novo por aqui, esse canal é um canal de leitura de tarô. Mas é um vídeo sobre uma canalização que eu tive durante uma meditação há muito tempo atrás, só que sempre vou recebendo mais e mais informações sobre essa informação, sobre essa mensagem, e inclusive passo ela em consultas particulares, passo ela de forma mais dividida, de forma mais digerível, mais mastigável, nas leituras aqui do canal, mas eu senti que ela já está condensada o suficiente para trazer como um conceito aqui. Não vou nem fechar e limitar em um conceito, não vou nomear, mas vou deixar um título aí para ficar mais fácil de entender. E eu consegui resumir por essa frase. A falta, nós criamos a falta para ter o prazer de preenchê-la. Algo assim, se tiver um pouquinho diferente, ignore, tá? Nós criamos a falta para ter o prazer de preenchê-la. E eu vou dar alguns disclaimers aqui, alguns adendos antes de começar a falar sobre isso, porque uma das primeiras coisas que eu captei ali nessa meditação que eu recebi de informação foi que essa mensagem, esse tipo de conhecimento para planos mais sutis de existência, ele é muito óbvio. Inclusive, meus mentores, eles me dão essas sensações de... Eles dão risada, enfim, mimetizam as minhas reações também, porque quando eu faço algumas perguntas, isso é uma coisa minha, às vezes são perguntas que para eles são muito óbvias, para aquele tipo de egrégora é muito óbvio, sabe? Mas eu sinto que o óbvio precisa ser dito, e se não for tão óbvio para você, não se sinta menos por causa disso, sabe? Menos inteligente, menos conectado, não sei o que. Não. Faz parte, é a vida. A gente sempre vai ter algo a mais para aprender. E é justamente sobre esses processos de evolução que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Mas, sem ser esse disclaimer, tem um segundo disclaimer que ele ainda é mais importante. Eu não falo dessa falta numa perspectiva de culpar a pessoa que está em falta de algo, tá? Falta de consciência no sentido, exemplo, a minha vida não tá do jeito que eu quero, tô em sofrimento, então é minha culpa, a culpa da pessoa, ela que tem que sofrer as consequências mesmo, até ela aprender, porque ela tem a culpa de tudo. Não, eu não digo falta de consciência no sentido de culpar as pessoas por estarem sofrendo as questões da vida aí humana, tá? Eu digo criar falta a gente pode traduzir também para criar sofrimento, criar escassez, que são os problemas que a gente vive, né, na nossa sociedade, num nível muito mais sutil do que esse, num nível que assumo eu que nem 99% dos humanos aqui da Terra concebem isso conscientemente, não porque não são bons o suficiente, eu me incluo nesses 99, tá? Não sou diferente de ninguém aqui, mas porque a nossa mente humana não tem essa capacidade de absorver, de decodificar esse tipo de informação tão perfeita, tão alinhada, tão divina, né? Se é que a gente pode chamar assim, divina. Mas enfim, quando eu falo criar falta, eu digo no sentido de criação universal mesmo, naquele que a gente chama de sopro divino, Big Bang, né? O que é que a gente usa de nomenclatura para início da vida, estruturação da vida, e essa dualidade, essas polaridades que a gente tem do bem, do mal, do sol, da lua, do céu, do inferno, do feio, do bonito, do homem, da mulher, e essas correntes espirituais que falam sobre transcender a dualidade e criar ali um caminho do meio, um terceiro, que na verdade não é nenhuma questão de você ignorar a dualidade, fingir que ela não tá ali, né? Mas sim de você integrá-la, ou seja, você tá ainda assim usando da dualidade porque não tem muito como você escapar dela, e achar que você pode escapar dessa dualidade, viver aquilo que chamam de não dualidade é outra ilusão, porque você precisou
dos opostos para que você conseguisse chegar a essa conclusão de um terceiro elemento criativo. Mas enfim, não quero deixar muito didático, não quero deixar confuso, quero deixar o mais simples possível. Então, falando de uma perspectiva de nós criamos a falta, não como ego. Eu, Origá, por exemplo, criei o meu sofrimento quando eu fiquei mal pela perda de alguém, sabe? Não diga em relação a isso, eu crio toda a escassez da minha vida no sentido de que só depende da minha escolha mudar essa realidade. Não digo no sentido de culpar o indivíduo. Não é nem culpa, uma palavra abominável aqui nesse contexto, mas é pra ficar mais fácil de entender, tá? Mas sim no sentido cósmico, no sentido da vida, o que a gente veio fazer aqui, por que a gente tá aqui, de onde que a gente veio, como se originou a vida. Eu sinto que nossa partícula divina, o eu que eu falo, nós criamos, não como eu ego, mas nós coletivo, nós unidade divina, uma única célula ali. Criamos, digo nós e não Deus, porque nós somos uma partícula divina. Então a gente faz parte daquilo que a gente chama de Deus, de cosmos, enfim. Então a gente pode falar Deus criou a falta, o cosmos criou a falta, criou o elemento de sombra, enfim. Mas no final das contas o Deus, cosmos, é uma fração ali de nós também. Então eu vou falar nós pra ficar mais próximo, tá? E menos não palpável, tá? Mais visível. Mas vamos lá. Nós criamos a falta para ter o prazer de preenchê-la. É uma coisa que eu venho observando muito em atendimentos, nas energias que saem aqui na mesa, de que muitos dos nossos sofrimentos, principalmente aqueles que eles ficam cíclicos, sempre conheço a mesma pessoa, sempre tem o mesmo comportamento, o mesmo vício, o mesmo mau hábito, o mesmo hábito de ficar me julgando, de não acreditar em mim mesma. Todos esses sofrimentos, eles fazem parte de um padrão de crenças que não é que nós criamos, nós quanto ego, quanto pessoas aqui encarnadas que nos identificamos com uma personalidade. Mas a gente pega esse sentido de nós como coletivo, nós como célula única divina, a gente também pode se considerar nós, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu trias-avô, tataravó, enfim, desde o primeiro humano existente, da primeira célula, todos somos eles nesse sentido. Então, isso faz parte de um conjunto de crenças que nós, ou o que a gente chama de nossos antepassados, que somos nós também, criamos ali como uma forma de sobrevivência, como foi a forma que nós entendemos como que a vida devia ser vivida com o nível de consciência que a gente tinha, com as ferramentas, com a matéria, né, disponível naquele momento. Então, mesmo que ele não tenha sido considerado bom, um mecanismo de defesa, um modo de fazer as coisas, de lidar com as emoções, foi o que teve. E foi o que levou a gente até aqui, a essa realização. Também faz parte dessa dualidade. Se eu não tiver uma estrutura já fixa para eu poder transcender, eu não vou transcender nada. E aí eu não posso experimentar essa novidade, esse renascer, se não tiver um velho, digamos assim. Velho de já estruturado, não de idade, tá? Mas também. A gente vem um do outro, né? Então eu vejo que muito desses sofrimentos repetitivos, eles se dão por uma tentativa inconsciente nossa de tentar preencher essa falta. Então, num contexto onde eu não recebi afeto, não fui preenchida emocionalmente na minha infância, num relacionamento romântico, enfim, eu sempre vou tentar preencher aquilo que o meu ego interpreta como falta, e a gente vai chegar nesse ponto que é muito importante, essa interpretação ilusória, não que realmente é. Isso tem muitas camadas, mas enfim. E a gente fica tentando preencher essa coisa que a gente chama de falta com questões externas. E não é que o externo é ruim, só que essa falta que existe, seja do outro, nesse nível mais denso, né, de eu realmente precisava daquilo e não tive, seja no nível mais básico,
no sentido de tô com fome, né? Falta comida. Eu vou lá no meu armário, eu faço um almoço, enfim, eu como e tá tudo bem. Nesse nível mais básico também é uma falta. A fome também é uma falta de nutrição ali. E a gente precisa buscar desse externo. Então o externo não é ruim. A gente precisa buscar comida, a gente precisa plantar, a gente precisa comer, né? O que a terra nos dá para preencher essa falta. O ponto é que dá pra gente dividir essas faltas, e acho que esse é o ponto mais importante do vídeo, entre faltas que a gente já transcendeu, mas não entendeu ainda que transcendeu, e faltas que a gente tem um processo para transcender que não está no nosso controle. E é essa a canalização. Eu tive que dar todo esse contexto para chegar até aqui, tá? As faltas que estão no nosso controle transcender seriam essas faltas que a gente acabou de falar. Que, na verdade, não diria nem que elas são faltas, mas que são o extremo de uma polaridade negativa, de uma sombra ali, de um extremo de algo que pesa, né, pro corpo, não tem esse equilíbrio. Se eu entendo que o outro não me deu aquele amor, aquele carinho que eu sei que eu mereço, eu posso usar esse elemento de sombra muito densa, de falta, não percebendo como uma falta e me ancorando nesse sofrimento. Nossa, como eu não tenho isso, como eu não mereci isso, porque se eu merecesse eu teria recebido. E ficando nessa frequência de falta, eu atraio mais falta ainda, e é isso que causa as repetições. Daí eu traio é ótimo. Daí eu saio de um relacionamento e entro já em outro, e esse outro, ele é com uma pessoa com uma cara diferente, mas a mesma energia. Por quê? Porque eu ainda estou interpretando aquela polaridade negativa como falta, e não como o que ela realmente é, uma energia que está muito pendendo para um lado. E eu falo negativa nem nesse sentido de ser ruim, mas simplesmente de ser o que é, tá? É negativa sim, porque nos faz mal, a sensação é ruim no corpo. Mas a gente poderia entrar em outro vídeo falando sobre como para os seres humanos algumas energias têm essa sensação de dor e de sofrimento, e para outros animais ali, para outros irmãos nossos, os animais, não tem essa sensação que nem a gente. Por exemplo, a gente tem medo do escuro, é instintivo, porque a gente não consegue enxergar e não consegue ver ali predadores, e os gatos não. Por quê? Porque eles enxergam no escuro. Então, dá pra chamar a escuridão de negativo, de satânico, meu Deus? Não. É porque a gente, como humano, percebe como algo difícil, porque nossos sentidos delimitaram assim, que a gente acaba usando essas nomenclaturas de negativo, mas para outros seres que tem uma sensação diferente, uma percepção dos sentidos diferente, não vai ser negativo. Então é muito, muito subjetivo, tá? Eu gosto de trabalhar com a frequência dos animais porque elas é muito alta, muito superior à nossa, inclusive. Mas esse não é o ponto. Então, assim, a gente tá falando das faltas que a gente já transcendeu, mas ainda não deu esse clique na cabeça, né? Não virou a chavinha. Quando eu entendo que aquilo é simplesmente o que é, uma polaridade no extremo, eu consigo entender que o objetivo daquilo não é confirmar um viés negativo de que eu não sou suficiente nos padrões ali familiares, de que eu sou menos, eu sou feio, eu sou menos inteligente, por isso que não me fizeram isso, por isso que não me deram aquilo. Mas sim, eu entendo que eu estou num universo dual e de uma maneira ou outra eu vou precisar, nem que seja 1%, nem que seja 90% de um contraste, disso que a gente chama de falta, para alavancar a completude. Porque nesse exemplo mais bobo que a gente usou, né? Bobo não é, mas vamos lá. Se eu tô com a barriga cheia e me dão um prato de picanha aqui, mas assim, barriga cheia que eu falo, gente, é barriga cheia, você não aguenta mais comer nada, você tá explodindo de tanto comer. Coloca um prato de comida pra você, senão você vai vomitar em cima, você não vai conseguir comer. Porque, obviamente, você já tá cheio. Você não vai ter prazer nenhum em comer aquilo. Inclusive, você não vai ter nem prazer, você vai ter o desprazer, porque você vai ficar com ânsia, vai passar mal, enfim.
Agora, outro cenário, você tá morrendo de fome, faz 2 dias que você não come, te coloca um prato, assim, o que quer que seja, eu sou vegano, origami, não importa. Qualquer coisa que você gosta de comer aí. Eu falei picanha porque eu acho que muita gente gosta, né? Coloca o seu prato favorito. Nossa, aquilo vai ser a melhor refeição da sua vida. Não precisa nem ser seu prato favorito. Às vezes é um negócio que você nem gosta, mas você tá morrendo de fome, então vai ser assim, caviar no teu paladar. Por quê? Porque a falta gerou esse prazer com essa completude. Só que ela é cíclica. Passou 3, 4 horas, você vai estar com fome de novo, né? E aí é essa falta que não está no nosso controle ainda. Existem níveis de evolução, existem seres que eles conseguiram transcender essas necessidades mais biológicas nesse nível muito extremo, conseguiram alcalinizar ali o sistema, conseguiram transformar o sistema digestivo em algo mais leve, sem tanta necessidade de matéria orgânica para sobreviver, né? Eu já tive acesso a esse tipo de energia de seres que não precisam de tantos recursos materiais orgânicos quanto nós, humanos, precisamos para sustentar a vida, tá? É esse tipo de transição que a gente tá arrumando, mas assim, eu não vou nem dar uma de sabe tudo aqui para falar para vocês quanto tempo isso vai levar, até porque tempo é relativo. Mas assim, eu coloco isso na categoria de transcendência que não tá no nosso controle de curto prazo, tá? Curto prazo que eu digo anos, tá? A gente vai sentir fome. Não tem como você sanar essa falta. Não tem como você deixar de sentir fome. Você vai sentir fome. Você vai sentir sono, é outro exemplo. Você vai sentir sede. Pode ser que daqui milhões de anos a gente evolua para uma espécie que precisa de menos recursos e consegue viver uma vida mais sustentável. O corpo pesa mais e precisa processar menos, então a gente até aumenta a longevidade, enfim, existe, talvez sim. Mas não é uma coisa que vai acontecer em uma vida, né? Então, vamos colocar dessa forma. Por que não pode acontecer nessa vida para a maioria, para a grande maioria, não tá no seu controle, tá? Então é uma falta que você vai ter que continuar manejando durante toda a sua vida. E tá tudo bem, faz parte da vida, tá tudo bem. Agora, existem certos tipos de falta que você já transcendeu, você só não sabe. Você tem a possibilidade de transcender aquilo que parece impossível, você tem sim a possibilidade de transcender. E eu vejo muito isso em pessoas com depressão, questões psíquicas, né? Não sei se é assim que fala, questões mentais, assim, borderline, ansiedade, enfim, eu poderia falar a lista toda, mas não vou tão longe, para não ficar muito longo o vídeo. Principalmente questões de depressão, né? Eu não consigo superar alguém, eu não consigo viver sem alguém, essa falta do outro me corrói, eu sinto que falta um pedaço de mim, enfim, é uma sensação física mesmo. São faltas que não é que elas são fáceis de superar, depende da pessoa, né? Respeite ali o teu momento, o teu tempo. Mas são faltas que você tem a capacidade de não superar como se nunca mais fossem existir, mas de usá-las para o seu crescimento. Usar essa polaridade num sentido muito extremo negativo para um equilíbrio. É aquilo que os magistas chamam de transmutação das energias densas como dor, ressentimento, inveja, raiva, para dinheiro, para abundância, para beleza, né? Existem correntes de magia que falam sobre usar esses elementos mais densos para alquimizar isso para algo que é ao teu favor, porque quanto mais você integra a sombra, maior fica a tua luz, né? Aquilo que é visivelmente bonito e abundante, né? É tipo, você vê uma planta muito bonita, só que você não sabe que para ela ter ficado grande e florida e colorida, o que foi usado nela foi composto, né? Composteira que fala. Que tem minhoca, tem fezes, tem comida estragada, enfim, teve todo aquele negócio que possibilitou essa beleza, né, da planta. Então nós não somos muito diferentes, tá? A gente vem daí também. Mas vamos lá. Eu sinto que eu consegui enxugar aqui o ponto principal do vídeo.
de que existem faltas que não estão no nosso controle, como a fome, a sede, e existem faltas que sim estão no nosso controle, e eu vou aprofundar mais nessas daqui, tá? Que, enfim, é o que a gente pode... é mais palpável, né? Como espécie. Bem, cada sistema é único, tá? Por mais que no começo do vídeo a gente tenha falado que todos somos um e tudo mais, eu não gosto de romantizar essa ideia, porque no final do dia existe um propósito da gente estar encarnado nessa terceira dimensão, onde, apesar de conceitualmente, teoricamente, o nosso cérebro consiga entender ali logicamente o conceito de todos somos um, no dia a dia você ainda vai ter que trabalhar, pagar o seu aluguel, se relacionar, e você não vai se relacionar com você mesmo. Pelo amor de Deus, você vai se relacionar com o outro. Tudo bem que nessa questão espiritual o outro é uma parte de você e tudo mais, mas é o outro. É uma aparência diferente, personalidade diferente, gostos diferentes, e aí que começa a ficar um BO, né? Porque se eu acredito nesse conceito de falta, como eu acredito nessa falta que a primária, né, fome, sede e tudo mais, eu sempre vou achar que tudo, 100%, tudo que eu preciso nesse momento presente vai depender da permissão do outro, tá? E isso tem várias outras camadas, mas eu vou ficar nessa por enquanto, tá? Então, se eu não tiver a validação do outro nesse momento, eu não vou conseguir seguir. Se eu não tiver a proximidade do outro, eu não vou me sentir seguro. E isso não é verdade. E existe um equilíbrio que dá pra você alcançar nisso. E é aí que eu vejo que muitas relações acabam por conta disso. Porque existe uma preconcepção muito errônea do que seria intimidade, do que seria lealdade em casal, principalmente romance, né? Do que seria ser um bom parceiro de acordo com as normas, de acordo com as estruturas ali de politicamente correto, que são importantes em algum nível, mas se chega numa coisa muito densa já não colabora mais porque vai para aquela polaridade mais negativa e não tá no equilíbrio. E eu vejo que muitas pessoas, quando estão sentindo que chega uma dificuldade no caminho, que é justamente para que você consiga sentir o prazer de preencher essa falta, sentir o prazer de superar algo e colocar mais significância na tua vitória por conta desse contraste, eu sinto que nessa parte as pessoas travam. E aí que eu atendo muitas pessoas com essa questão. Porque sentem, veem essa falta como um ultimato, né? Eu recebi isso, ponto. Não entendem a sua própria força de cocriação com a realidade. Não tô falando realidade daquilo só que você pode manifestar materialmente. Tô falando relações. Você tem influência no outro porque o outro é você também, em algum nível aqui. Mesmo que seja num nível muito sutil, muito transcendental, o outro é você. O outro tá conectado com você. Ainda mais se tiver uma conexão que a gente chama espiritual, enfim, todas são, mas acho que deu pra entender, né? Espiritual, que tem mais intimidade e tudo mais. Você não pode se permitir, em todos os casos, porque há exceções, bater esse martelo, sabe? Recebi limitação, recebi falta. É isso, né? Não é que você vai tentar mudar o que o outro tá te entregando, não, mas o ponto é justamente esse aqui. O que o outro não tá te integrando, que tá tentando te falar o que você tem que se entregar. O que o outro, esse outro fulano X aqui não tá te entregando, que tá te falando pra você, nesse caso de exceção, não permanecer aí e ir pro fulano Y, porque fulano Y vai espelhar esse lado lumínico seu que sabe que merece essa entrega. Qual é a crença? Qual é o apego? Qual é o elemento de crença em uma falta, em algo na sua personalidade que justificaria o recebimento dessa falta, que te faz ficar preso, presa nessa dinâmica de sofrimento, onde você sempre sente que precisa dessa ausência para sentir um controle a mais. E existe até um lado poético nisso, no sentido espiritual mesmo, de
o que a gente chama de eu maior ter colocado a gente aqui nessa experiência humana justamente nos fazendo seres faltosos por essência, para que nós pudéssemos ter o prazer de preencher essa falta. Seres que não são autossuficientes de propósito, porque foram feitos para ser assim de propósito, para que nós pudéssemos, a partir do outro, nos encontrar e nos preencher. E isso vai contra muitas correntes espirituais que falam que o caminho do Dharma, da iluminação espiritual, seria você se isolar, meditar para sempre, tudo mais, aquela coisa do individualismo. Só que eu sinto que, não tô criticando nenhuma corrente assim, eu sinto que essas correntes filosóficas, religiosas, elas são muito mal compreendidas. Até eu não tenho conhecimento aprofundado em nenhuma delas, então eu não vou citar um nome só. Tem budismo, taoísmo, xamanismo, enfim, mais as orientais, né? Mas essas correntes, elas são muito mal compreendidas, porque muitas delas mesmo enaltecem o trabalho coletivo num nível, assim, muito grande. Um dos últimos estágios, pelo menos no budismo, acredito eu, da transcendência espiritual, antes de você chegar a essa transcendência, que eu não vou nem tocar no que seria isso, porque aí já é outro vídeo, e como eu falei, eu não tenho experiência necessária. O último passo antes de você transcender é você voltar, para que você consiga levar esse conhecimento para os que ficaram, como o Buda fez. Então não é sobre isso você salvar a sua própria pele, que nem essas correntes modernas pregam de individualismo e até alguns coaches, né, que ajuda, tem um propósito também, mas eu não vou entrar nisso, que vai ficar muito comprido o vídeo. Mas entendem que o último momento da transcendência, ele não é esse isolamento, é o compartilhar, porque nós nascemos faltosos nessa terceira dimensão, justamente pra gente se reencontrar em completude. Não é que nós somos faltosos no sentido espiritual, divino, eu maior, mas que nós viemos nessa encarnação com essas faltas para que a gente conseguisse ter a experiência, o prazer de voltar para a completude, de passar por essa jornada. E o que é o tarô, se não a jornada do louco? Os 21 arcanos maiores ali. Eu ia falar 22, 21 arcanos maiores do louco até o mundo. Né? O que o louco buscaria, procuraria se ele fosse 100% completo, transcendido? Nada. Não ia ter graça nenhuma, ele ia estar lá, iluminado para sempre. Né? E eu sinto que o objetivo disso tudo não é romantizar aquilo que faz a gente sofrer. Que nem a gente viu, tem questões kármicas que, enfim, não tá muito no seu controle, mas que se estão aqui, se estão vindo para sua consciência porque você já tem alguma possibilidade de mexer um pouco nela, senão o universo nunca te manda algo que te deixe estagnado. Enfim. Mas sim, de você conseguir diminuir essa carga de sofrimento a partir de um desapego a esse conceito de falta. Entender não como uma falta, como um espaço vazio que você espera ser preenchido por algo do externo, mas sim um espaço de criação, de ok, o que eu posso fazer com isso aqui? Tá vazio, eu vou construir uma casa. Tá vazio, eu vou pintar um quadro. Exemplos, né? Uma coisa mais ilustrativa aqui. Esse é o ponto da espiritualidade em si. Criação, né? Criatividade, criar. E eu posso falar por experiência própria, isso é um relato particular meu, que esse processo de desapego
dessas faltas que são manejáveis, mas que o nosso ego entende como falta por apego a crenças, assim como nossos antepassados fizeram, porque era o que tinham, ele pode ser e deve ser amenizado, porque ninguém veio aqui para sofrer. A gente veio para viver a felicidade, a harmonia. E uma das formas, dentre milhões e infinitas formas que existem aqui nesse universo, eu tenho certeza, de desapegar disso, acho que a primeira de todas é você entender que não existe fórmula. Não existe fórmula, não existe um beabá, não existe uma cartilha. Pode ser que existam tentativas de conceitualizar um processo para isso. E talvez um dia tenha mesmo, não duvido, com essa coisa da inteligência artificial aqui, enfim, outro assunto. Mas que só ajudam um processo que vem de dentro de você. Então, vou pegar um exemplo que eu acho que é o que mais leva as pessoas no mundo inteiro a sofrerem por amor, né? Por decepção amorosa, por se sentir insuficiente, pequeno, humilhado, se sentirem falta, né? O seu processo de entender que isso não é porque você é isso ou aquilo, insuficiente, que nem as crenças da sua família te falam, ele é um processo seu. Ele é um processo que vai levar o tempo que você precisa, que o teu sistema único, individual e específico precisa. O seu sistema individual, sim, mas que está tendo efeito do inconsciente coletivo, do inconsciente mundial, do cosmos, dos planetas, enfim. Então, cuidado coletivo com essa coisa de nunca vai dar certo pra mim. Alguma coisa aqui. Respeitem os processos de vocês. Assim como cozinhar um feijão demora ali mais de 20 minutos na pressão, não tem como você abrir a panela antes e esperar que o feijão esteja pronto em menos de 10 minutos, sabe? Não tem como, em algumas situações kármicas, de vidas passadas, enfim, você esperar que você supere alguma sensação de falta em 3 dias, em 1 mês, em alguns casos em 1 ano. Existem situações que eu já tirei para consulentes que a pessoa ia viver um ciclo de 5 anos naquela energia. E isso não é para ser desesperador, porque a gente não tem só ciclos de 5 anos no nosso universo, a gente tem ciclo de milhões de anos. Né? De milhão em milhão, de 10 em 10 milhões de anos acontece tal movimento, enfim, a gente não sabe. Né? É muito abundante o nosso universo. Não é para assustar, mas sim para trazer consciência, a pessoa saber que ela não deve ouvir esse ego que tenta profetizar o mal e a desgraça e o apocalipse, e você é um karma e você vai estar preso nisso, e meu Deus, não, dá para você manejar, assim como você maneja a fome. E tá tudo bem, você não gosta de comer? Você não gosta de comer uma coisa boa que você acha bom? Não te dá prazer? Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto, é se divertir, é dar risada, é sentir prazer nesse equilíbrio, quer que isso seja para cada um, que também é bem relativo. Para algumas pessoas o equilíbrio é todo fim de semana se encontrar com os amigos e enfim, ir para um happy hour. Para outras pessoas o equilíbrio é ficar em casa assistindo Netflix. Quem que é dono do mundo para falar quem tá certo e quem tá errado? Ah, mas quem vai pro happy hour, a pessoa enche a cara e não sei o quê, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa tá só dançando ali. Tá só se divertindo, socializando. Tem pessoas que odeiam isso e tá tudo bem. O ponto é você não se medir com base na régua de ninguém, sabe? Acho que isso é bem clichê de falar, mas veio aqui. E... enfim. Por algum motivo, essa informação veio hoje. Tá? Eu sinto que eu tenho essa característica de fantasiar e romantizar as coisas. Eu tenho 4 planetas em Leão. Então, é uma coisa que é de mim. Eu gosto de criar narrativas e exemplos e um jeito de é o meu jeito de falar também que acaba deixando as coisas muito adoçadas, sabe, muito solares.
Então, acho que algumas pessoas desse vídeo podem ter uma perspectiva mais direta, reta, mais pontual. E se você sentir de compartilhar essa perspectiva aqui, eu vou deixar vou manifestar aqui que essa sessão de comentários seja uma sessão de comentários aberta, pacífica e respeitosa, para todo mundo comentar a sua própria experiência em relação a isso aqui, se isso fez sentido para você, tá? Mas é isso. Eu acho que eu vou tirar tarô. Eu vou tirar um tarozinho. Vou tirar para 2 grupos. Não ironicamente, temos aqui 2 cristais. Não foi combinado, tá? Eles já estavam aqui. É o cristal de olho de tigre. Esses 2 são cristais meio rústicos, não lapidados. O cristal de olho de tigre, se eu não me engano, ele é do elemento fogo. Me corrijam se eu estiver errada. E do signo de leão. Leão é um dos signos mais invejados, por isso que eles falam que o olho de tigre combate inveja. Porque tudo aquilo que brilha muito atrai olhares, e nem todos os olhares são positivos. Então falam assim, ó, anda com o olho de tigre para você não absorver energia densa, energia de comparação, de querer o que é seu e tudo mais. E a segunda opção é o cristal, um dos de maior alta frequência, assim, eu amo a frequência desse cristal, que é o quartzo rosa. O quartzo rosa eu acho que é elemento água, mas de novo, eu não sou especialista em cristalomancia, eu só faço uso das energias do cristal. E por algum motivo tô vendo o signo de câncer, mas não vou me fechar nisso, tá? E o quartzo rosa, ele tem um elemento de diminuir a amplitude de energias densas no seu campo. Então, você não entra em contato com a energia de tristeza no nível hard, você entra no nível fácil. Tipo assim, você ia sentir muita tristeza. Você tá aqui carregando o quartzo rosa, você vai sentir um negocinho, né? Vai ficar mais facilitado o processo. É tipo isso, tá? E ele induz também você focar no lado lumínico das coisas. Então, escolham a opção de vocês. E bem, o que a gente vai perguntar aqui em relação ao tema? O que é uma falta que você já transcendeu, mas você ainda sente que tá presa nesse círculo vicioso de repetição, né? E como que você pode sair dela de uma vez por todas? Eita! Então, vamos lá pro grupo do olho de tigre. Grupo do olho de tigre. Coletivo que chegou no olho de tigre. O que é uma falta? Uma sensação de vazio que eles já podem transcender, que já é uma ilusão, já é batido, que o ego deles está fazendo eles acreditarem que é karma infinito, que eles nunca vão conseguir sair disso, o ego limita, dão um ouvido para contrastes das pessoas que duvidam e tudo mais. Aqui tem muitas pessoas de signo de água, né? Câncer, escorpião e peixes. Eu ouvi nomes com a letra L, Leilane, o primeiro. Uma falta que você acha que tem e que nunca vai ser solucionada é a crença de que nunca ninguém vai te entender e que você estará fadado, digamos assim, a sempre diminuir aspectos da sua personalidade para que os outros não te rejeitem, para que não se revoltem. Eu posso estar falando com pessoas que estão dentro do armário espiritual, sabe? Não contam para amigos, família que trabalham com a espiritualidade ou então não trabalham com, mas seguem a vida nessa lei da atração, nessa questão de espelhamento, de conseguir ver a realidade como algo mais maleável e não, sabe, escrito em pedra, sabe?
E parte do seu ego, grupo 1, te faz acreditar que essa característica de mastigar o teu conhecimento, deixar ele mais compreensível, mais palpável, o teu ego te faz acreditar que isso é ser humilde. Porque você tá simplificando algo que você tem um conhecimento maior para quem você acha que não vai entender. Só que é uma ilusão do seu ego, porque se seu ego entende que você tem que simplificar um conhecimento para que o outro entenda, é porque sem perceber, inconscientemente, você já está vendo o outro como menos que você, como menos capaz de entender, como menos inteligente. Então, se você acaba atraindo pessoas que não te compreendem, que te rechaçam, é porque você está rechaçando elas primeiro, num nível tão inconsciente que você nem percebe, não é nem a sua intenção, mas eu vejo que você acaba fazendo isso, de já tirando delas a oportunidade de pensar, de raciocinar, de tentar entender aquilo que você está falando, como se só você fosse ter algo a acrescentar e elas não pudessem também te ensinar algo novo, como se algo que poderia agregar para você fosse algo só os conhecimentos ditos como superiores intelectuais e não um conhecimento mais simples, que por mais simples que seja, é a cereja do bolo. Às vezes você é uma pessoa que você consegue entender as coisas de uma maneira muito sofisticada, só que falta o básico. Então, não era questão de você entender o de você inventar a roda, de você entender o significado da vida, mas de você aprender a cozinhar aquele feijão. Daí aquela pessoa podia te ensinar. Só que você acabou rejeitando e nem falando sobre algo seu, porque você já julgou ela antes, ela não vai entender, então eu não vou nem tentar, né? Então, eu vejo que esse sentimento de falta de compreensão do externo, ele vem de uma falta de coragem de se expressar independentemente se você vai ser compreendido ou não. Porque se você poda o que você vai compartilhar, o que a sua intuição, sua alma pede para você expressar de conhecimento, porque o seu ego te faz acreditar que ninguém vai entender, que ninguém vai ouvir, você usa isso como desculpa, é porque ninguém vai me ouvir, é porque ninguém vai me entender, por isso eu não tô expressando. Quando na verdade o teu ego tá usando isso para mascarar o fato de que você não está expressando por medo. Não é porque ninguém vai entender, é porque você tem medo de te rejeitarem. Não é porque ninguém vai querer te ouvir, é porque você tem medo de não ser bom o suficiente, de não estar falando alguma coisa útil. Você quer ser amado por todos, adorado por todos. Você quer manter a harmonia do externo às custas de uma harmonia interna. Então você acaba acreditando que a introspecção excessiva, eu entender muito a mim mesmo nessa introspecção excessiva, é o que vai me levar à felicidade, mas você continua se sentindo em falta, sozinho. Porque você precisa do outro para se encontrar, para se conhecer. E isso só vai poder acontecer se você der voz a essa intuição de falar, de expressar. Entender que aquilo que eu chamo de o outro não entende, o outro não compreende, é o meu medo projetado nele. E a partir do momento que eu expresso com medo mesmo, eu vou com medo mesmo, eu tô falando pra essa sombra, pra essa polaridade. Você não tem tanta força quanto a minha coragem, você não tem tanta força quanto o meu lado luz aqui. Eu agradeço que você existe, lado sombra, porque se não fosse você, se não fosse a falta, essa falta, eu não ia ter o prazer de preenchê-la, eu não ia ter o prazer de alavancar a minha luz. Então, pro grupo 1, eu sinto que é isso.
Aqui, grupo 1, especialmente em questões românticas, que você sempre espera pelo outro falar como se sente. Você sempre espera o outro dar o salto de fé. Porque senão você não quer dar o braço a torcer, você é um pouco orgulhoso, né? Você não quer dar o braço a torcer. O outro tem que provar que me ama primeiro, porque isso é auto-amor, eu tô me amando, eu tô me priorizando. Não vou ser bobo de me confessar primeiro, porque isso me deixa em contra. De novo, é o teu ego te fazendo acreditar que isso é auto-amor, mas é medo. Medo de se eu me expressar primeiro, o que o outro vai achar? O que ele vai perceber de mim? É mais importante pra mim a forma como eu sou percebida, a minha reputação, do que uma conexão real? Tá? Então eu vejo que nessa temporada aqui da sua vida, nos próximos 3 meses, você vai enfrentar aqui esse monstro da coragem, do medo, de ir com medo mesmo, de falar com medo mesmo, de falar apesar de acharem ruim o que você está falando, de criar aquele projeto apesar de acharem que não vai dar em nada. Lembra? É força, é contraste para alavancar a luz, só isso, tá? Não é confirmação de que não vai dar certo. Isso é o teu ego que te faz acreditar. Não bate o martelo na mesa. A realidade é mais maleável do que você pensa, tá? Você vai ter que ter um arquétipo de mago. A gente tá no ano do mago. Grupo 1. Iniciativa. Muito bom para criar coisas. Eu vou abrir minha empresa, eu vou fazer esse curso, eu vou trabalhar na minha autoimagem, eu vou falar mais, eu vou me embelezar, eu vou estudar. Muito bom para criação, iniciativa. Eu vou falar para essa pessoa que eu gosto dela, eu vou olhar nos olhos, eu vou levantar a cabeça, sabe? Esse tipo de energia que eles pedem de você, a carruagem. Menos energia mental de buscar justificativas para não fazer, tá? Para não fazer. Mas é isso, grupo 1. Eu espero que tenha ajudado. Boa sorte. Olá, grupo 2 do Quartzo Rosa. Já comecei a ouvir nomes com a letra S, me veio Stephanie, S-T, Stephanie, com Y no final. Me veio também nomes com a letra K. Alguém que pode ter um nome estrangeiro, né? E eu comecei a ouvir uma música que ela tem a tradução assim. Uma pessoa que tá sentindo saudade da outra, porque tá uma noite sombria, uma noite de frio, e ela lembra dos momentos bons com aquela pessoa amada. Eu vou tentar deixar o título da música, se eu lembrar, aqui na descrição, tá? Mas o que a gente tá perguntando pro baralho hoje, grupo 2, o que você entende como falta, que já dá pra transcender, já não precisa mais ficar repetindo na tua vida, não é mais um karma. Dá pra virar dharma, tá? É isso que a gente tá perguntando aqui. Pro grupo 2, por favor. O que é aquilo que eles consideram uma falta, mas que já não é mais. É só uma percepção ilusória do ego. Essa música também fala de uma pessoa que quer ir para outro lugar. Ela quer que alguém pegue ela pela mão e a leve para um lugar novo. Ela, ele, enfim, não é sobre gênero. Esse grupo aqui, vocês são muito ativos, né? Vocês, quando querem algo, vocês correm atrás. Então, esse vídeo pra vocês, ele foi mais um checklist, um checkzinho na cabeça, sabe? Ah, eu já sabia disso. Eu já sabia que eu tinha que usar a sombra pra alavancar a luz. Eu já faço isso. Foi só assim porque eu gosto da Origá, que eu assisti o vídeo.
Tô sentindo pessoas, tipo, não é novidade pra mim isso não, mas eu assisti porque só pra relembrar o conteúdo aqui na minha cabeça, sabe? Posso estar falando com espiritualistas, com pessoas muito antenadas aí no próprio autoconhecimento. E aí, é aí que tá. Eu vejo que vocês são pessoas que, diferentemente do grupo 1, que estão nesse processo ainda de despertar para essa força criativa, manifestar, mani, que vem do latim mão, colocar a mão na massa, criar com as próprias mãos, manifestar na realidade. Vocês não, vocês já estão craques nisso, vocês fazem, vocês vão, vocês são arranha de ouros, né? Vocês não perdem tempo pensando muito, vocês vão lá e fazem, vocês confiam na intuição, não tanto. E aí que tá. O grupo 1 não fazia, ficava esperando. O grupo 2 tá fazendo. Só que falta sintonizar os botõezinhos da intuição para você fazer mais direcionado. Entendeu? Porque aqui, eu vou pegar um exemplo. Eu posso estar falando assim: Origá, eu tô num relacionamento e eu já tentei de tudo pra fazer esse relacionamento dar certo. Eu já mudei minha frequência, eu já fiz testes na minha energia, o que eu ia materializar de espelhamento dessa minha energia interna que mudou. Eu já conversei com a pessoa, já fiz terapia de casal, já fiz isso e aquilo, meu Deus, já mudei de casa, já, enfim, tenho filhos com a pessoa. E nada foi suficiente. Será que você não tá colocando energia demais no lugar errado? Porque há uma crença aqui, o grupo 2, de que o problema não sou... Não, é lógico, o problema não é você, mas só pra vocês entenderem melhor. O problema não sou eu faço muito, é porque eu tenho azar. É porque a vida é difícil, sabe? As coisas não dão certo pra mim. Ou é porque o mundo tá difícil, realmente tá, né? Mas só pra nessa energia pra ficar mais fácil de entender, é porque é o governo, não sei o quê. E tudo é culpa do externo, porque eu faço tudo, eu sou bam. Entendeu? Só que você já parou para pensar que talvez você esteja fazendo em excesso na energia incorreta, que não tem alinhamento com o seu centro de intuição, mas para você ficar em paz com esse ego de que quando algo não sair como você sabe que tinha a possibilidade de sair, você não sinta culpa por aquilo? Se isso aqui não deu certo, não é minha culpa, não é minha causa. É porque o universo é assim mesmo. E sim, tem vezes que o universo ele vai ter ali as ações de Saturno, do karma, enfim, quer que você chame, vai ter sim. Mas nessa energia que eu vejo que não, nessa energia eu vejo que existe a possibilidade sim de você fazer menos e receber mais, tá? E não essa coisa de fazer, meio que já sabendo que não vai dar certo, mas poxa, não é porque eu não fiz, é porque eu tenho azar, porque já não era pra dar certo, é porque eu, coitado de mim, tá vendo? Sabe aquela coisa? Você conhece alguém, você já tem aquele negócio, aquela intuição. Não sei, já tô sabendo que não vai dar certo, mas você tenta, fica. Porque você acha que o teu valor tá na tua perseverança, tá na sua persistência. Medo de desistir e isso significar que você não tentou o suficiente. Mas já parou pra pensar que talvez o ponto ali não é que quanto mais você tenta, mais você vai conseguir. É você saber reconhecer quando o ponto não é nem tentar ali. Não é nem ali. Não é nem com aquela pessoa ali. Entenda essa necessidade ilusória que seu ego te impõe. De que você só tem valor se você provar que você consegue mudar da água pro vinho alguém. Um projeto. Sabe, martelar na mesma coisa, insistir na mesma relação, do mesmo jeito, no mesmo método de fazer as coisas, de ganhar dinheiro, quer que isso aqui seja, tá? Pra muitos é relacionamento.
essa energia aqui gera falta em excesso, desnecessária, para que o teu ego tenha o prazer de sempre estar sendo a pessoa útil, que vai preencher, só que não tá mais no prazer. E eu não preciso nem te falar isso, você tá sentindo essa angústia. Não tá mais prazeroso. Tá cansativo, tá exaustivo, tá angustiante. Eu não me sinto mais útil, Uriga. Me sinto sobrecarregado. E aí eu acho que esse cansaço é porque eu não sou bom o suficiente. Eu não sou forte o suficiente. Mas você não tá vendo as coisas como realmente são aqui. Não é que você não é forte o suficiente. É que você atribuiu o seu senso de valor ao tanto que você podia fazer. E o ponto não é quantidade, é qualidade. É você quebrar essa crença de que a sua exaustão e o seu sacrifício te recompensam. Tanto em romance quanto na vida financeira, tá? Então aqui, o conselho, grupo 2, é que você pare de tentar tanto algo, que você mude de rota. Eu tô estudando para passar em medicina. Faz 5 anos que eu tô num cursinho integral, estudando dia e noite. Muda de rota. Não necessariamente você vai ir para outro curso. Tem gente aqui que sabe que quer alguma coisa. Eu sei que eu quero medicina, eu sei que eu quero isso, não sei. Pode ser qualquer coisa aqui. O ponto não é esse. O ponto é, será que estudar menos vai permitir com que você descanse mais e retenha mais a informação? E tenha mais lazer, vai fazer com que você tenha mais felicidade? O estudo não vai ser visto pelo seu sistema nervoso como sofrimento, mas como parte dos seus hábitos, da sua rotina, e vai ser mais fluido? E aí o fato de você estudar menos não significa que você é menos capaz, mas mais capaz por ter tido essa estratégia, esse jogo de cintura. Será que esse relacionamento não tá dando certo porque você não tá tentando o suficiente? Ou porque você tá colocando mais energia na pessoa do que em você? Talvez o que ia resolver o relacionamento seria você resolver o relacionamento que você tem com você. Colocar essa energia em você. Se nutrir primeiro. Capricórnio. Grupo 2. Fazer mais daquilo que te faz bem e não daquilo que o teu ego te faz acreditar que te torna útil e bem visto. Mudar a direção da sua ação e a intensidade dela, tá? O grupo 1 estava muito para dentro, precisava ir para fora. Vocês estão muito para fora, precisa ir para dentro, tá? Precisa ter um pouco mais de eu vou fazer isso porque é bom pra mim. E é só isso que importa nesse momento. Porque se é bom pra mim, eu não tô fazendo mal pra ninguém, vai ser bom pro coletivo também, em algum nível. Mesmo que eu não consiga entender agora, minha energia vai falar por mim, sabe? E vai falar mesmo. Já tá falando, na verdade. Roda da fortuna invertida. Quais são as consequências positivas de você alimentar essa energia conforme o tempo vai passando, grupo 2? Quanto mais você foca em nutrir você, mais você se torna magnético e você atrai de volta pessoas, lugares, oportunidades que sempre estiveram destinados a ser seus, mas que, porque você estava nessa frequência de falta, de ter que correr atrás, eu tenho que correr atrás é porque eu não tenho, você não recebia. Para você receber algo, você precisa sintonizar na mesma frequência desse algo. Então, se você quer esse algo, haja como se você já tivesse. Como que eu faço isso? Cuidando de mim. Então, se eu quero um carro, por exemplo, como que a minha versão que tem um carro falaria, agiria, se comportaria? Não é que você vai deixar de usar os transportes que você usa, mas imagina como seria minha rotina, o que eu faria, o que eu teria que mudar nas minhas finanças para pôr gasolina, para gastar com gasolina, que mecânico que eu iria quando eu precisasse ir, entendeu? Sintoniza nessa frequência, tá?
Quer que seja aqui que você quer. Que você... Não é que o seu ego quer, mas que já tá aí pra você. Já tá aí pra você. Você tá esperando nessa frequência de falta, e aí essa frequência de falta te dá a ilusão de que você precisa fazer mais e mais e mais do que o necessário, o que você fazer tem que fazer, mas mais do que o necessário, sendo que você tinha que fazer o mínimo. Já tá aí. É só pra você agir em congruência, pra você entrar na frequência. E não pra você agir em congruência à falta daquilo que seu ego te faz acreditar que falta. E aí você vai começar a agir como se você já não tivesse. E aí você não vai ter mesmo. Tá? Não porque o universo te odeia, não porque você nunca nada dá certo pra você. Não é só culpa, não importa quanto você faça. Mas porque é só a lei da correspondência. Você materializou aquilo que você emanou, sem perceber. Não é só culpa, é lógico, não é isso que eu tô falando. Porque é inconsciente. Mas cuidado pra você não fazer demais só pra você ficar com essa sensação momentânea de consciência tranquila. Porque as coisas têm como dar certo pra você. Tem como se materializar. Mas você não precisa provar que você pode a todo momento. Incessavelmente, sabe? Incessantemente. Grupo 2. Eu espero que tenha ajudado. É isso. Quem chegou aqui até o final, quem assistiu os dois grupos, que um é a continuação do outro, naturalmente. Comentem aqui se as leituras fizeram sentido pra vocês. Essas leituras têm um prazo de 3 a 6 meses, tá? Se você manter ali a energia equilibrada. Eu vou te recomendar as minhas leituras particulares, que elas são muito boas. Fazer meu marketing. Caso você tenha interesse, o link para contato vai estar aqui na descrição. Como sempre, temos leituras exclusivas também lá na Rede Vizinha, então segue por lá. Leituras mais curtinhas, mais diretas. Um grande beijo e até a próxima.